Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se está tudo direitinho. Ah, sim, está tudo direitinho. Espero que todos estejam bem, com saúde. Tenha sido um bom final de semana. Que possamos iniciar a semana com essa reflexão que é pesada, é dura, mas se chegou aqui é porque nós estamos precisando. Então vamos ouvir o que a Joana tem para nos dizer nessa noite. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 172. A conquista do conhecimento é um logro pessoal, intransferível. Esse tesouro sempre se multiplica quando é repartido, e ninguém pode usurpá-lo de quem o possui. Nem a morte o arrebata, porquanto continua com o espírito que o detém, constituindo-lhe um tesouro de valor constante e fácil manejo. Luta por adquiri-lo, jamais considerando ser tarde demais para este empreendimento, aumentando-o se já o possuis ou iniciando-o, caso ainda não tenhas experimentado o prazer que dele se exterioriza. O homem que sabe conduz-se com mais segurança, poupando-se a incontáveis sofrimentos. Por outro lado, a ignorância é a responsável por males sem conta. Então, Kardec já nos lembra, muitas vezes, que nós temos que exercitar o autoconhecimento. Nós devemos conhecer a nós mesmos. Não por uma questão de soberba ou de empáfia, de sermos melhores, mas para que entendamos os nossos problemas e possamos lidar com eles da melhor maneira. Porque como consertar algo que a gente não sabe o que é? Então, a aquisição do autoconhecimento, ela é muito importante. Mas a Joana abre bem aqui o leque e fala sobre o conhecimento. O que é conhecimento? É o aprendizado das coisas. Eu lembro do passado, lá na década de 40, não que eu vivi lá, que eu estudei daquela época, de 50, de 60, Na de 60 eu já nasci, mas também não dava por mim. Mas já na de 80 eu já percebi que essas pessoas que nasceram nessas épocas, nessas décadas, são muitas delas pessoas de um único emprego. Vou usar aqui o trabalho mais assim como exemplo. Então a pessoa nascia, adquiria uma profissão, ou criava uma profissão, ou vivia uma profissão, e até o final da vida, às vezes com um único emprego, do início ao fim. E por ser épocas de 40, 50, a de 60 já começou uma modernização, a de 70 também, mas nessas primeiras era uma rotina completa. Não que o trabalho fosse tranquilo, não estou dizendo isso. Era exaustivo, cansativo, era penoso, era desconfortável, todos os trabalhos. Mas era uma rotina que você fazia num dia, fazia no outro, fazia no outro, fazia no outro e assim por diante. Hoje em dia, a década de 80 para cá, começou a transformar muito isso. Não digo nem... Desculpa, gente, deixa eu beber uma aguinha aqui. Nem de 80, lá de 70 para cá, questão da informática, a questão da tecnologia, a questão dos maquinários, da modernização dos espaços, mudou bastante essa forma de pensar e de existir. Hoje, não só
as pessoas trabalham em diversos empregos, mas também em diversas áreas. A coisa é, como diz o pessoal na rua, é frenético. Então, é um conhecimento que é bom, é útil, e em certa parte necessário, para que nós possamos entender, como eu comentei aqui com vocês. Eu vejo pessoas falando, o trabalho no passado era mais fácil, você entrava de manhã, saía de tarde e ia para casa tranquilo, não se preocupe. Gente, não é porque você ia de manhã e saía de tarde e a preocupação ficava na empresa, é que o trabalho era tranquilo. Era trabalhoso. As dificuldades da época, tudo era muito trabalhoso, sempre foi. Por isso que não era trabalho, não era diversão. Hoje é diferente, hoje é mais trabalhoso? Nem tanto, tem muitas ferramentas que facilitaram muitas das coisas. O problema é, as ferramentas que vieram são tão poderosas que nós podemos levar o trabalho para casa agora. Nós já expandimos as portas do nosso emprego, o celular, então, a gente está online, a gente está trabalhando quase o tempo inteiro. É difícil desapegar. Faz parte? Não faz parte? Não sei. Eu ainda tenho dúvidas sobre essas situações. Por isso que eu não tenho como opinar de uma forma mais convicta, né, digamos assim, porque, por um lado, né, é bom para o conhecimento que a gente amplia bastante a área, né, de abrangência, e é ruim, porque essa amplitude grande sobrecarrega muito a gente. Por isso que eu hoje fico no meio termo. Mas, opiniões à parte, o que não interessa em nada aqui na nossa reflexão, conhecer é importante. O que nós estamos fazendo aqui agora? Adquirindo conhecimento. Não, conhecimento não é só aquilo que você vai aprender para trabalhar, não é só aquilo que você vai aprender lá na escola para fazer uma prova. Não, conhecimento é tudo na vida. É um aprendizado constante de saber lidar com pessoas, com situações. Isso é conhecimento. Torna-se a sabedoria mais à frente quando nós aprendemos a utilizar esse conhecimento ao nosso favor. Nós já sabemos como aplicar esse conhecimento. Uma grande sabedoria. O que fazer, o que não fazer, o que pensar, o que deixar de pensar. Então, vejamos o lado bom do conhecimento. Você dedicar a sua vida a reter aquilo que te acontece. Uma vez eu falei para uma pessoa, ou eu trabalho ou eu estudo, porque é muito difícil fazer os dois. Eu sei que tem pessoas que fazem todo o mérito do mundo, ok, mas eu sou uma pessoa extremamente limitada, eu mergulho num ou mergulho no outro. Até que uma pessoa, uma vez, acho que foi uma palestra, não lembro, me deu a chave que decifrava esse enigma. O aprender, o conhecimento está em tudo na vida. Em observar as pessoas, no como nós nos comportamos. O conhecimento está na forma que as pessoas lidam com as situações. Então, é um campo vasto. Nós aprendemos com as pessoas. A gente, às vezes, dentro do ônibus, está mergulhado lá no celular, só girando. Se a gente fechasse aquilo ali alguns minutos, não precisa, não, agora eu só vou ficar observando. Não, dá uns 10 minutinhos e observa. Os olhares, às vezes, longe,
outros semblantes fechados, pessoas dormindo. Exercita tua imaginação e pergunta o que está acontecendo com essa pessoa, o que pode estar se passando. A pessoa no celular falando alguma coisa. Não presta atenção na conversa, que não te interessa, mas olha o jeito que a pessoa fala, como gesticula, e entenda aquela dinâmica. É conhecimento. E a gente começa a trazer para nós. Será que nós somos assim? Ou será que nós somos o contrário? Não deveríamos ser daquela forma? Por isso que é a reflexão. Nós temos que refletir, nós temos que buscar o conhecimento, nós temos que buscar a capacidade de compreender as coisas. É trabalhoso, gente. Não é fácil. Por exemplo, vamos pegar uma pessoa que está fazendo um bolo. Eu vou sempre usar o bolo, alguma coisa assim. Primeira vez que faz, a não ser que a pessoa siga ali uma receita que esteja tudo muito, muito bem explicadinho, a pessoa já tem alguma prática na cozinha. Mas se não tiver, a possibilidade de dar ruim é grande, a probabilidade é altíssima. A possibilidade existe, né? É real, mas a probabilidade é grande de dar não sai bom, não sai gostoso. Aí a primeira não sai, a segunda não sai, a terceira já está legal, a quarta bacana, a quinta. Quando vê, já está trocando os ingredientes, quando vê, está botando mais algum, acrescentando, quando vê, está adicionando mais alguma coisa. É a questão do esforçar-se. O conhecimento é a mesma coisa. O conhecimento para fazer um bolo, o conhecimento de prestar atenção, de saber para que serve cada componente. Tem pessoas que pegam a receita, eu não preciso saber para que serve um bolo. Ou eu compro na padaria, ou eu compro lá na loja, ou então eu faço lá uma receita qualquer. Mas é tudo bem. Mas se você desse mais um tempinho, para que serve a farinha? Para que serve o ovo? Para que serve não sei o quê? Você poderia melhorar, aprimorar aquilo ali. Mas eu não tenho tempo. Eu sei, tudo bem. Não estamos discutindo essa questão, mas já que você está fazendo algo, se propondo a fazer algo, por que não ampliar aquela área de conhecimento? Se você trabalha em um lugar, não que você vai ficar reparando nas pessoas, mas perceba como as pessoas resolvem seus problemas. Ou não resolvem, ou lidam com seus problemas. Não vai ficar fofocando, vendo a vida das pessoas, mas observar. Às vezes a gente vê a pessoa esbaforida, correndo de um lado para o outro, e vai ver, é só ansiedade mesmo. Tem muita coisa para fazer, e não sabe lidar bem com as situações. Contrapartida, a gente vê também pessoas agitadas, indo lá para o outro, numa tranquilidade, resolvendo tudo. Cansada, né? No final todos ficam cansados, mas como uma lida melhor com a situação do que a outra? O conhecimento é aquela passagem, né, que diz que onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não corrói, não é isso? Ainda tem outra. O ladrão não rouba, a ferrugem não corrói. E tem mais uma aí, depois eu lembro. Conhecimento é isso. Ninguém vai roubar o teu conhecimento. Se você tem um conhecimento de algo e você compartilha com as pessoas, aí mesmo não tem nem por que roubar. Se você estudou algo, você entende um pouco a mais, se você
Compartilha com as pessoas que interessam esse conhecimento. Nós espíritas entendemos que nem a morte é capaz de destruir esse conhecimento. O nosso perispírito protege esse conhecimento. Por quê? O perispírito protege o nosso espírito e ele vai reter esse grande tesouro, essas grandes coisas. O que eu aprendi na escola eu não vou usar para nada. Quem disse? Talvez nada nessa vida, mas numa próxima, talvez você utilize. Facilita as coisas. Se você se torna um mestre, um professor, você multiplica esse conhecimento, porque você passa para frente aquilo que você está aprendendo. Se você se torna não um professor, mas uma pessoa que orienta as pessoas, um orientador, você está multiplicando esse conhecimento. Tudo que nós aprendemos fica guardado dentro de nós. Nada é desperdiçado, nada é jogado fora. Você já ouviu falar na intuição? Às vezes, a gente está diante de um problema qualquer e vem aquela intuição, tal coisa. Vocês sabem como funciona? O espírito sopra para a gente. Uma coisa é o espírito soprar algo que nós não conhecemos. Olha a dificuldade. O espírito não vai soprar para você, faz isso. Negativo. Um espírito bom. Bons espíritos. Mas se você tem um conhecimento que está lá nos seus guardados, lá dentro da sua consciência, lá dentro do subconsciente, né? O espírito chega para te ajudar, o bom espírito, acha aquele conhecimento ali e desbloqueia ele, você... Nossa, é isso. Muitas pessoas, né, se aventuram a fazer reparos em casa, né? Mas fulano, o trabalho dele não é esse? É um hobby, é um hobby, mas também é um exercício. É um exercício. Quantas pessoas hoje eu vejo na internet, essa semana mesmo eu estava olhando uma pessoa que durante a pandemia ele perdeu o emprego. E ele tinha um bom conhecimento de máquinas, de equipamentos, né? E ele começou a apresentar, não tinha o que fazer, estava dentro de casa, a filha ajudou, alguma coisa assim. A esposa ajudou, e ele começou a falar sobre aquilo que ele sabia. Aí daqui a pouquinho um vê, outro se interessa, uma empresa gosta, bota o equipamento dela. Hoje ele tem um canal de mais de 4 milhões de pessoas. Vive disso. Então, conhecimento é algo que é como se fosse um livro que não ocupa espaço. Acredite se quiser. Se você acha que se você estuda muito, você vai fundir a cabeça, vai, porque é muita informação em pouco tempo. Agora, quando você busca conhecer as coisas, aprender devagarzinho, é algo que não ocupa espaço, não traz dificuldade, ao contrário. Refrigera, refresca o cérebro, porque o cérebro se vê numa situação diferente e quer buscar mais aquele conhecimento. Aprender uma língua diferente, olhar para... fazer uma caminhada, correr, ou agora frequentando lá a academia, tantas coisas que você vai vendo, é um tênis, é uma camisa, é uma roupa, qual o tipo de exercício para isso, querendo ou não, daqui a pouquinho você começa a conhecer mais a você, seus limites, você começa a interessar
não é um bom exemplo, porque é muito esforço físico, requer tempo, mas eu vejo muitas pessoas dentro da academia que chegaram ali de uma forma e hoje são outras. Então, pode ser uma academia, um curso de corte e costura, não importa o que seja. Isso falando de coisas da matéria e do espírito. Ah, então vou estudar o espiritismo? Sim, seria muito bom. Estudar o espiritismo, estudar a Bíblia, conhecer outras religiões, estudar sobre outras religiões, para que você tenha, para que você conheça e possa embasar a sua opinião de uma forma correta e não pelo que as pessoas falam. Não vai estudar também o que as pessoas estão dizendo, vai estudar o que é. Você pode até pegar professores que expliquem aquilo ali, mas peguem professores da religião. Não adianta pegar um professor da escola evangélica falando sobre a escola católica. Não é assim que funciona. E existem as diferenças entre umas e outras. Uma e outra, né? Desculpa. Então, procura entender, procura compreender, não que você vai seguir, mas ver como estão pensando sobre o que pensam. Não adianta dizer, eles são errados nisso, são errados naquilo, se você não sabe para eles o que é errado e o que é certo. Ah, mas no Espiritismo isso é errado. Mas onde está escrito? O Espiritismo diz que nada é errado. Está vendo como é interessante? Quando nós temos o conhecimento, nós tomamos decisões melhores. Nós seguimos por caminhos melhores. Nós temos mais firmeza. Quando nós não conhecemos, quando nós agimos segundo a nossa intuição, eu não ia falar intuição. Fugiu. Segundo os nossos preconceitos. São os conceitos adquiridos durante a vida. Não é preconceito de exclusão, não é isso? Mas preconceito de coisas já adquiridas. De olhar uma pessoa fazer isso não vai funcionar. Por que não? Não funcionava lá atrás para você, mas hoje, de repente, funciona. Lá atrás fazia assim, lá no passado fazia assim, agora faz diferente. Conhecimento. Conhecimento é algo que refrigera, rejuvenesce a gente. E quando nós estamos presos ao passado, quando nós não refrescamos essas informações, não criamos novas opiniões, a vida fica muito sofrida e a gente só vê tristeza. É tão comum hoje em dia o ser humano falar: o mundo está difícil, está tudo acabado, está um horror isso, está ruim aquilo, porque ainda não aprendeu a olhar para fora daquilo que as pessoas estão falando. Não estou dizendo para ser sonhador, para se iludir, não é isso. Mas tem muitas coisas boas também. Tem coisas ruins, é óbvio que tem. É óbvio que tem. Mas também tem muita coisa boa. Continuo dizendo e falarei 1000 vezes, olha o que nós estamos fazendo aqui. Essa mesma internet, essa mesma rede social que leva algumas dificuldades para alguns, cria espaço, como eu falei do rapaz lá que perdeu o emprego, agora vive num trabalho honesto, de apresentar o seu conhecimento. Nós aqui, aprendendo, refletindo, nos elevando. Então, utilizar bem os recursos é também um conhecimento. Então, desejo um excelente conhecimento para todos nessa semana, que se fortifique, que possa ter a curiosidade de ir lá e pesquisar, que tenha a tranquilidade. Eu peço perdão, hoje eu acabei me estendendo, né? Mas é um assunto que me interessa muito, porque
Eu sou muito curioso. Eu gosto de compreender algumas coisas, eu gosto de entender algumas coisas. Lógico, não dá para entender tudo, nem compreender tudo, mas para até formar opinião sobre algo, até poder falar sobre algo, e não ser uma pessoa que fala, minha boca fala as coisas que os outros falam. Não é legal. Importante a gente ter nossas próprias opiniões, nossas próprias convicções, baseados exatamente naquilo que nós amealhamos, que nós fomos ali e trabalhamos. E se você quiser ver o mundo ruim, você vai ver que tem muita coisa ruim, muita coisa. Mas se você quiser ver o mundo bom, você também consegue. Mas o importante é você ver que um depende do outro. E a soma dos dois é que vai fazer o progresso. Que Jesus abençoe a todos, que ilumine e fortaleça, e que essa semana seja uma semana incrível, maravilhosa, cheia de oportunidades, de esperança e de fé para todos. Muita paz, muita luz, muito amor e muito conhecimento. Então vamos à nossa prece, agradecer a Jesus. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Obrigado por esses momentos necessários para que nós pudéssemos frear e buscar a consciência e a tranquilidade. Senhor, cuida de cada um, ajuda nessa semana que se inicia, fortaleça os corações, as almas, que nós possamos, Senhor, seguir para a frente, para o alto, com as graças do nosso Pai, Senhor. E que tudo que venha nos suceder, que seja sempre pelo amor e pela misericórdia divina. Obrigado, Senhor. Que assim seja, e graças a Deus.